Milene Rios. Ô, Milene, que tempo bom, viu, lá atrás? Que tempo bom. Bom dia para você, nosso projeto aqui do Dia das Oi, Rafa. Mães, para falar um pouco sobre o Dia das Mães. Milene aí, jornalista, apresentadora, radialista e tudo mais na área de comunicação. Seja bem-vinda aqui ao nosso bebezinho, né, que é nosso programa de 6, 7 meses, que é o 7 da matina aqui no site B News. Um prazer recebê-la. Um programa bebezinho, mas que já nasce grande, né? Eu há como um bom tempo, acredita que eu fui dormir e falei, rapaz, eu vou falar com o Rafael. Quanto tempo com o Rafael? Rafa, um beijo para você. Obrigada pelo convite. Beijo para a Dani aí. Muito obrigada a todos vocês pelo convite. Gosto muito de falar de maternidade. Uma coisa que você sabe que eu demorei muito, né, para falar um pouco sobre o que eu falei, muito intenso. Saudade do nosso trabalho na televisão, no rádio, no BNews também, já fui colaboradora do BNews, já fui jornalista do BNews, e hoje aqui, como entrevistada, falando um pouco para vocês do que é ser mãe, esse desafio, né? Mãe de verdade, todos nós somos mães de verdade, mas a gente sabe que os desafios, às vezes, são maiores para umas ou para outras, né? Bom dia a todos. Milene Rios, muito bom dia para você. Mais uma vez um prazer falar com você. Que voz, né, gente? A voz da apresentadora, da locutora. É jornalista formanda em fisioterapia e já já você vai falar por que dessa segunda faculdade. Mãe de Wilson Neto, de 5 anos, que tem trissomia do cromossomo 21, que é popularmente conhecido como síndrome de Down, uma condição genética descoberta na hora que ele nasceu. Foi então quando começaram os inúmeros desafios aí na maternidade de Milene Rios. Vamos começar, Mili, falando sobre a descoberta, né? Foi no momento do parto, naquele momento ali que estava toda a família na expectativa, papai, mamãe, e você descobriu essa condição do seu filho, do Wilson Neto, que tá uma graça, inclusive, não tinha visto foto, vi ontem a foto que eu vi aqui com o pessoal da produção, tá uma graça grande, enorme. E como foi para você receber essa notícia no momento ali que você se tornou mãe de fato, que você carregou o bebê pela primeira vez? Olha, Rafael, foi um momento bem difícil, né? Porque a gente meio que romantiza a maternidade. A gente fez todos os exames. Muita gente fala, mas você não fez aquela morfológica que é a que indica? Eu falei, fiz, não só fiz uma, como fiz três, né? A gente, inclusive, um mês antes de ter o bebê, eu viajei para o Rio de Janeiro de avião. E quando a mulher grávida viaja de avião, ela faz alguns exames antes e depois para saber se ela pode mesmo viajar de avião e como foi a volta da viagem, se o bebê ficou bem. Então, eu fiz um acompanhamento muito árduo, fiz com grandes médicos de Salvador, né? Não vou aqui expor os nomes, mas assim, ninguém conseguiu identificar. Eu passei por três médicos que fizeram exames, inclusive as morfológicas, né? Que poderiam indicar a trissomia e não indicou. Então, na hora do parto, que a médica fez assim, mãe, e aí você tá vendo alguma coisa diferente, seu filho? Não, nunca tive filho, né? Nunca tive bebê, é o meu primeiro. Tô vendo ele extremamente normal. Ela é que ele tem um olhinho puxadinho. Eu falei, mas todo bebê não nasce com o olhinho puxadinho? Ela é, mãe, mas ele tem a orelhinha baixa aqui, ele tem a mãozinha curtinha, e eu não estava entendendo nada. Eu falei, doutora, não sei. Ela fez, mãe, eu quero te dizer que seu filho nasceu um pouco diferente. Isso não foi minha obstetra, foi a neonatologista que auxiliou minha obstetra. Eu falei, mas o que é? Grave? Ela fez a trissomia do cromossomo 21. Eu falei, eu não sei o que é isso. Ela fez, seu filho nasceu com síndrome de Down, a gente está suspeitando. Eu falei, não, doutora, é impossível. Fiz todos os exames, não indicou, é impossível. E aí ela fez, eu tô vendo aqui visualmente, mas para poder de fato confirmar, é feito um exame chamado cariótipo e que você precisa fazer. Só que eu achei de uma agressão, sei lá, tão grande, porque eu estava em cima da maca sendo costurada da cesárea. Eu tive parto cesáreo. E aí, enquanto a minha obstetra me costurava, a neonatologista falou isso para mim.
E depois que passou o processo, que eu fui ler sobre isso, que eu fui conversar com psicólogos, que eu fui conversar com outras mães, a forma que essa neonatologista me abordou foi muito dura. Ela deveria ter esperado eu ir para o quarto. Ela deveria ter esperado eu estar com meu filho no colo, dentro do quarto, com meu marido, com minha mãe, com minha família, para ela sentar e conversar comigo. E não eu sozinha, né, dentro de uma sala, sendo costurada e recebendo uma notícia no ouvido. Então ali foi muito duro para mim. Eu comecei a rezar muito. Como que eu vou cuidar de uma criança com síndrome de Down? Não conheço ninguém com síndrome de Down. Aí ela falou assim: você quer contar para o seu marido ou a gente conta? Eu falei: eu não sei nem como contar para o meu marido. Meu marido também estava recém-acidentado, muita gente sabe, né, de um processo que ele passou de um acidente um ano atrás. A gente teve bem após o acidente dele. E aí ele, assim, de muletas, no corredor do hospital, a mulher parou ele em pé e contou. Foi mais duro ainda, mais uma facada no peito dele. Mas isso é só o momento, né? Ali, meu marido também ficou muito triste, chorou. Já no dia seguinte, na maternidade, meu esposo chegou feliz que a gente tinha um bebê saudável, todos os exames foram feitos. Vale dizer que a trissomia do cromossomo 21 não é doença, é uma condição genética que atrasa o intelecto da pessoa, mas graças a Deus, Neto é uma criança 100% saudável. Esse foi o processo. A partir daí, eu decidi que o importante seria eu ter saúde, eu e meu esposo, a gente decidiu que o importante seria a gente ter vida, saúde e condição para dar as terapias, como assim a gente fez de lá para cá e já se passaram 5 anos. Isso aí, muito bom dia, Mi, Daniela, que está falando aqui com você. Primeiro eu quero te parabenizar pela mulher que você é, pela mãe que você se tornou, né? E pelo filho lindo que você tem, que ele é muito lindo, é uma gracinha, assim, a gente estava vendo foto deles aqui, é uma graça, muito esperto, muito inteligente. Mi, você já começou aí relatando uma falta de empatia, né? O seu primeiro desafio ao receber, a forma como você recebeu a notícia que seu filho tem a síndrome de Down, né? Já enquanto estava sendo costurado no parto, você falou aí sobre uma falta de empatia na hora de te dar a notícia. Acredito que esse tenha sido o seu primeiro desafio, logo já enquanto mãe, ainda na mesa de cirurgia, né, da cesárea. Sabemos também que você deve ter enfrentado vem enfrentando, né, diversos desafios diante dessa sociedade totalmente desinformada e preconceituosa diante de pessoas com síndrome de Down. Eu queria que você relatasse aqui para a gente, se é que é possível relatar um ou dois casos que tenha te marcado ao longo desses 5 anos, que te marcou enquanto mãe diante do preconceito contra a síndrome de Down. Obrigada, Dani. Até me emocionei um pouquinho, porque sempre que eu conto essa história eu me emociono, viu, gente? Vocês não ligam, não. Mas, obrigada, Dani. Um prazer falar com você. Agora que eu me lembrei a palavra, né? Violência obstétrica, que se chama, né? Que tem falado muito por aí. Aí, depois dessa violência, que eu falei agressão, né? Mas o termo correto é que se fala é violência obstétrica, que é quando a gente tem o bebê e na hora do parto a gente passa por isso. Não cabe a mim também ficar expondo o hospital que eu tive o filho, a maternidade, a médica também. Mas depois me contaram, naquela época, que é porque a médica. Eu tive o dia 28 de fevereiro, último dia do mês de 2018, né? E aí me falaram que ela tinha um voo, porque ela ia tirar férias no dia 1º de março e ela tinha um voo no dia 28. E meu parto foi o último do dia e ela ia correr. Nada a ver, né? Eu acho que ali são vidas em primeiro lugar. Se ela tinha um voo para fazer, ela não fizesse um parto às 4 da tarde, né? Enfim, essa história me machucou, eu tento esquecer, mas todo mundo que me pergunta eu sempre lembro. Mas o importante é que hoje a gente está bem. E você me fez uma pergunta, Dani, que muita gente falava, mas você não sofre preconceito? Não, nunca sofri. Mas um dia eu passei por um momento muito difícil num restaurante aí em Salvador, que eu também não vou expor. Sempre que as pessoas me perguntam alguma coisa, eu falo, eu não prefiro não expor pessoas e empresas, né? Mas um restaurante que eu gostava muito de frequentar em Salvador, vou te contar a história, contar para vocês. Durante a pandemia, meu esposo viajando, eu fui com meu irmão e a minha cunhada almoçar e a gente levou as crianças. E aí a gente pagou na comanda, né, para que as crianças pudessem brincar no parquinho com monitores para a gente almoçar.
Isso acontece em diversos restaurantes, né? A gente paga um valor a mais para que a criança fique no parquinho ali e as monitoras olhando. E aí, quando eu fui deixar Neto, meu filho, a monitora do restaurante disse: mãe, seu filho não pode ficar aqui. Eu falei: mas por que não? Ela é porque ele é assim. Aí eu já falei: ele é assim como? Aí ela falou: mãe, é que assim, ele é diferente. Eu falei: meu filho é diferente como? Não estou entendendo. Mas eu já sabia, né? Só queria que ela tirasse aquilo dela ali. Mãe, é que especial. E a gente não olha criança especial. Aí eu falei assim: como assim? Não estou entendendo você. Meu filho é especial, não pode brincar no parquinho, qual a diferença dele para outras crianças? E nisso, Dani, Rafael e vocês, espectadores, Neto já estava no balanço, no pula-pula, Neto já estava no escorregador. Eu falei: olha lá como ele já está brincando. Ele não tem diferença de nenhuma outra criança. E tinha uma menina típica lá dentro do parquinho que estava batendo nas outras crianças, estava fazendo um arruaço. Eu falei: tá vendo a diferença? Meu filho normal, comum, como qualquer outra criança, ela é mãe, mas já que ele é especial, a senhora vai ter que ficar aqui no parquinho ou tirar ele. Eu falei: ó, tirar meu filho eu não vou tirar. Eu fico nervosa quando eu conto essa história. Tirar meu filho eu não vou tirar, porque ele já está se divertindo. É injusto. Primeiro, é injusto eu pagar por um serviço e você está mandando eu tirar meu filho. E eu não vou tirar. Eu vou deixar de almoçar. Meu almoço está lá na mesa, eu vou ficar aqui com ele. Agora você precisa aprender muito sobre inclusão. E você precisa se permitir cuidar de uma criança especial. Olha como é gostoso a gente se permitir novas experiências. Por que você não pensou em dizer assim: eu vou ficar aqui com esse para aprender um pouco com ele? Porque a gente aprende, Dani, Rafa e vocês que estão assistindo a gente aprende muito com eles, né? Eu, quando fui também encontrar uma babá em Salvador, muitas ficavam assustadas, e a gente tem que parar isso. Com isso, a gente precisa normalizar as deficiências. O próprio Rafael falou aí que viu vídeos de Neto, Dani também acabou de falar, como ele vai para a escola normal, como ele brinca no balanço normal, como ele faz muitas coisas normais. E eu falo sempre: gente, vamos nos permitir, vamos nos experimentar, dar emprego a uma criança, a um jovem com síndrome de Down, a um jovem autista. Vamos nos experimentar a dar emprego a uma pessoa com deficiência que use cadeira de rodas. Vamos nos permitir. Se a gente traz para a gente essa experiência da gente conviver com eles, a gente vai aprender muito mais. Vocês não têm noção disso. Então foi esse o episódio que eu passei de preconceito. Eu nem chamo talvez de preconceito, mas de falta de conhecimento mesmo. Essa é Milene Rios, jornalista, apresentadora, radialista. Trabalhamos um tempo juntos lá na Record TV Itapuã. Milha, eu queria que você contasse aqui, antes da gente finalizar nosso bate-papo, afinal de contas você está apresentando um programa nesse exato momento aí em sua cidade, Jacobina, eu não é isso? até tenei. Isso, eu tô na Jacobina. Eu tô aqui, ó, tô até no estúdio, mostrar um pouquinho para você Aí, fazer o merchan. fica Tô à na vontade. Jacobina FM 99.1. É, eu vim embora para o interior, Rafa, justamente para Hum, tentar dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho, porque em Salvador a correria é muito grande. Ele faz muitas terapias, terapia ocupacional, fonoaudiologia, ele faz psicologia e fazia também fisioterapia. E aí a vida corrida em Salvador não me permitia acompanhar isso. E como a gente é daqui da cidade de Jacobina, eu e meu esposo, né, Capim Grosso, Jacobina, a gente falou: vamos embora para o interior para a gente ter uma vida mais tranquila. E hoje eu consigo acompanhar todas as terapias dele ao mesmo tempo em que eu trabalho aqui também. mas a última vez que a gente se encontrou, em uma dessas pautas da vida, acho que era até uma pauta de carnaval há algum tempo, você me dizia que estava cursando fisioterapia para auxiliar, na época, seu então bebezinho, que já está grandão, nas terapias, nos tratamentos que ele fazia, né? Quer dizer, você foi para a área de saúde, né? Além de ser jornalista, foi para a área de saúde para dar também uma qualidade de vida melhor ao seu filho. Conta um pouco dessa decisão para a gente. É verdade, eu estou me formando em fisioterapia agora, já estou fazendo estágio, comecei até algumas experiências com crianças que eu quero trabalhar com fisioterapia pediátrica, eu fiz por ele. Quando eu entrei na faculdade, ou quando Neto nasceu, os médicos falaram: ele vai ser muito limitado na fala, no intelecto e principalmente no caminhar, porque a criança com trissomia 21, ela tem, ela tem hipotonia, que é o tônus muscular fraquinho, então precisa fortalecer, como se a gente precisasse ir para academia ficar forte, né?
Então, a criança com síndrome de Down, ela anda com 2, 3, 4 anos de idade até. E aí, eu procurando atendimento de fisioterapia, eu não encontrava. Ele com 15, 10 dias de vida já precisava fazer fisioterapia, eu não encontrava. Gente, não tem uma fisioterapeuta que atenda criança de 10 dias de vida, 15 dias de vida. Aí encontrei uma com a indicação de uma amiga que ela ia lá para minha casa. Mas era muito caro, nenhum plano de saúde queria cobrir. Eu já tinha lidado um pouco com meu esposo depois que ele sofreu o acidente, auxiliando o fisioterapeuta dele em casa também, ajudando um pouco na recuperação. Aí meu esposo falou assim: Milene, eu acho que você tem um traquejo, dá para você fazer uma faculdade. Porque eu comecei, Rafael, Daniela, todo mundo que está assistindo a gente, eu comecei a assistir vídeos na internet de como eu fazer meu filho andar, de como eu fazer meu filho enrijecer o tronco, o pescoço, os braços, a perna, tudo. No que eu comecei a assistir uns vídeos, eu falei, eu vou entrar na faculdade. Entrei na faculdade, conversei com diversos professores, eles me deram várias dicas, e eu com muito orgulho digo que através de mim, meu filho começou a andar com apenas 1 ano e 4 meses, o que é muito raro na síndrome de Down. Eu lutei muito, batalhei, fiz de um tudo, e eu quero, através do meu filho, ajudar outras crianças também a caminharem, né? Outras crianças que receberem essa patologia, que receberem essa condição genética, a terem um desenvolvimento. Que, aliás, a fisioterapia ajuda não só a caminhar, ajuda a ir para a escola mais fácil, mais rápido. Muitas mães, quando o filho não anda, não quer mandar para a escola, não quer mandar para a creche. E isso tudo desenvolve o intelecto. E a fisioterapia, ela ajuda não só na coordenação motora, mas também no psicomotor, na psicomotricidade. Então, hoje, com muito orgulho, sou jornalista e também fisioterapeuta por causa do meu filho, e eu quero ajudar também outras crianças nesse processo. Milene, rapaz, eu me emocionei aqui com o seu eu relato, também. porque você já tinha me contado isso, mas a gente vê, né, o quanto a mãe faz por um filho e faz feliz. Você está aí sorridente, você mudou sua vida, né? A gente comentava aqui agora há pouco, por causa de seu filho, e fez isso. E tenho certeza que faria 3 milhões de vezes de novo, se possível fosse. Mila, agradeço a sua participação. Milena, para quem não sabe, ela... Milene Rios. Ela é uma das precursoras da Escola Zé Eduardo de Comunicação. Lá atrás a gente fazia o Se Liga Bocão juntos, né, na Itapuã. Aprendi e muito de rádio com Milene. Hoje, eu acho que se eu sou apaixonado pelo veículo rádio, eu acho que você tem uma parcela grande de culpa nisso, lá da nossa época com o Zé Eduardo, depois na Record TV Itapuã, fazendo produção, enfim, pelos caminhos da vida aí. Sempre de uma competência muito grande, uma voz maravilhosa, uma apresentação excepcional. Milene, obrigado pela participação, né? Boa sorte aí na sua caminhada, para você, para o seu marido, para o neto também, que tá uma graça. Não sei se você viu, a gente exibiu uma foto de vocês aqui enquanto você falava. E é isso, você é um exemplo mesmo, um exemplo que veio a calhar para o que a gente propunha para esse quadro, que é mostrar as mães. E como você disse, que são todas mães de verdade. Você é uma delas. Parabéns. Um exemplo que veio a calhar e que veio emocionável. Porque Pois ficou todo mundo aqui emocionado. Eu estou emocionada, a Rafa está emocionada, você também. É que eu vou falar. Porque quando a gente é mãe, a gente sente... chorar também. E vou lhe dizer uma coisa. Quando Tizui for para Jacobina, a gente vai te visitar para eu conhecer neto. Venham visitar. Tizui é daqui... você sabia que meu sogro é padrinho de Tizui, né? Pois é, rapaz, ela contou. Tizui é daqui rapaz. A gente recebe um apoio muito grande da família. Eu vou fazer um pedido para vocês, homens, não abandonem suas mulheres. Eu conheço muitas mães solos que têm filhos com deficiência e que os esposos, namorados, ficantes, abandonam, falam que elas são culpadas, né? Porque a culpa recai às vezes sobre a mulher quando é o gene do marido ou o gene da esposa também. Mas geralmente a sociedade tende a culpar a mulher. E muitas delas vivem carreira solo, porque muitos homens abandonam, né? Então, meu esposo, ele tem sido, assim, fantástico. Ele é uma segunda mãe. Durante a pandemia, que eu, como repórter, lá na Band, na época, não pude deixar de trabalhar, ele cuidou do meu filho, assim, durante os 2 anos da pandemia, sozinho, em casa. A gente não podia ter babá. E, assim, homens, ajudem-nos a ser mães também, né? Porque a gente precisa disso. E eu vou dizer aqui, Rafa, uma coisa, porque eu falo sempre trissomia do cromossomo 21. E hoje nós estamos usando muito esse termo,
porque de Down, é um inglês, Down é porque eles estão para baixo. E não é, Down é o nome do cientista que descobriu a genética. Sim. Mas muitas mães estão preferindo até não usar mais síndrome de Down. A desmistificar que não é mais uma síndrome, mas uma condição genética que com estímulo eles podem crescer, fazer uma faculdade, tudo que a gente quiser. E síndrome às vezes remete a uma coisa meio que para baixo, né? Meio que Sim. ruim. Ah, fulano tem uma síndrome. Ou até uma então doença, hoje a gente né? está desmistificando. Exatamente, né? Então por isso, só deixar claro porque que eu falo muito aqui, trissomia do cromossomo 21 ou AT21, né? Mas quero deixar um beijo para todo mundo, minha família que está toda assistindo, mandei o link para todo mundo, falei, gente, vou dar entrevista. Minha família está toda assistindo e dizer que eu me emociono sempre a falar do meu filho, porque ele me ensina muito. Eu outra pessoa, Rafa me conhece há mais de 10 anos, Zé Eduardo. E Zé, ele sempre me manda mensagem, ele fala, Milene, como você é outra? Eu te conheci há 20 anos, uma guria, de farra, era farrista, e a maternidade me mudou. Então, falar do meu filho, falar do amor da minha vida. Desculpa, eu sempre me emociono. Desculpa. Fica à vontade. E também, Milene, a gente enquanto imprensa aqui, mídia, cumpriu o nosso papel social, né? Porque, por exemplo, essa informação que a Milene traz do nome, da nomenclatura, eu não sabia, né? Então a gente vive aprendendo e eu acho que a gente também cumpre esse papel de levar um pouco para quem está em casa esse tipo de informação, até para que certos preconceitos não sejam mais reproduzidos. Mas Exato. Agradeço, Milene Rios, jornalista de primeira, né, da época da comunicação boa, sem picaretagem, né, sem malandragem, na época que a comunicação era para informar, e informar bem e com credibilidade. É verdade. Beijo, Mili. Obrigado pela participação. E Rafa, só para finalizar com uma frase, vamos naturalizar as deficiências, vamos normalizar as pessoas deficientes. Elas são gente como a gente, elas podem tudo. Um beijo para vocês. Obrigado beijo pela oportunidade. Dani, Bom prazer dia. falar com você também. Tchau, tchau. Tchau. Rapaz.